Essa dupla é uma semana histórica, onde o Bitcoin finalmente perdeu o suporte dos 92 mil dólares e atingiu o patamar dos 82.120 dólares, né? Sendo um fundo ali de curto prazo. E os alunos e membros que acompanharam as movimentações de vocês, né, viram que essa é basicamente uma manipulação dos institucionais para derrubarem o preço do Bitcoin, limparem apostadores de alta, limparem as sardinhas para eles comprarem barato e depois aproveitarem a alta do meio do ano. Então por isso que a gente tem apenas 30 dias para acumular Bitcoin o mais barato possível e depois dos 30 dias aí sim voltamos a acumular altcoins de maior risco. E é exatamente isso que eu quero mostrar para vocês nesse vídeo. O porquê, né, eu estou fazendo essa acumulação. Inclusive fiz compras aqui, ó, que foi executada ontem, ó, que estava nessa região de 85.185 e tem uma outra ordem passiva de compra mais abaixo dentro desta região aqui, ó, no 78.165. Então o Bitcoin, por mais que ele já tenha caído, está tentando se recuperar, ele ainda, até o março, né, nos próximos 30 dias, ele ainda pode corrigir mais e chegar nessa região aqui dos 80, entre 78 mil e 88 mil dólares, né? A sua região mais baixa possível de queda poderia ser aqui os 74.190, onde é o topo anterior do ciclo, né? Então o ciclo fez um topo em 74 mil, esse é um ótimo suporte para Bitcoin. Caso ele perca os 78 mil, ele ainda vai buscar os 74 mil, sendo a melhor região possível de aporte. Mas como eu acho difícil ele chegar aqui, minha ordem programada está ali no 78.165. Coloquei um pouquinho acima do gap, né, que nós temos aqui nos índices futuros. Então temos este gap aqui, onde ele vai exatamente dos 77.945 até os 80 mil. Então tem um gap aqui onde o Bitcoin realmente pode buscar rapidamente essa região e depois já subir. Então por isso que eu coloquei a ordem aqui, acima do fundo do gap. Por isso que agora eu quero te mostrar o contexto atual, as expectativas para 2025 e se ainda há chance de uma altcoin season, ou se a melhor estratégia realmente é focar apenas no Bitcoin neste momento. Então sem mais enrolação, vamos pro vídeo e já peço o seu like na confiança, fechou? Então vamos começar com aquilo que é mais importante para o Bitcoin e para as altcoins voltarem a subir, que é o contexto macro. Vocês sabem, né, que isso daí está influenciando muito todos os ciclos de mercado e principalmente ciclos de alta e ciclos de baixa. Quem manda é a macroeconomia. Então por isso que vale muito a pena dar uma olhada qual é a expectativa para macro para este ano, né? O que o Donald Trump esperam para o meio do ano, final do ano. Bom, aqui temos a tabela com as datas das próximas reuniões do Fed, né? Basicamente são nessas datas que são definidos cortes de juros, qual é a expectativa do Fed para o mercado, o que eles esperam, né? Se eles estão mais otimistas, mais pessimistas com relação à economia, e isso influencia depois no mercado. Então no dia 19/3 já temos uma reunião do Fed para decidir corte de juros, ou se não vão cortar juros. Provavelmente, como já é esperado aqui, ó, 97% do mercado já espera que não terá nenhum corte de juros. Depois, no dia 7/5, ou seja, na primeira semana de maio vamos ter a outra reunião do Fed. Essa deve ser uma das reuniões mais importantes porque vai ditar a expectativa futura do Fed. Aqui, 76% espera uma manutenção dos juros e 23% já esperam aí um corte de 0,25. Por que essa é uma reunião importante? Nós não vamos ter corte de juros nela, mas nós vamos ter aí nós teremos uma direção. E o mercado, ele trabalha muito com expectativa e realidade. Se a expectativa do mercado ficar positiva depois dessa reunião, né, onde ele pode falar o seguinte: o corte de juros está muito próximo, assim como foi lá no ano passado, no finalzinho do ano. Aí, com essa mudança positiva da expectativa do mercado, nós já começamos a ter alta, aí veio a confirmação do primeiro corte de juros, o mercado subiu mais, e depois veio a confirmação do segundo corte de juros na outra reunião, aí sim o mercado disparou. Então por isso que a primeira semana de maio ela já deve ser muito importante para a alta do mercado. E o dia 18/6 vai ser o mais importante de todos, onde existem altas chances de termos o primeiro corte de juros, né? 52% do mercado espera um corte de 0,25, 13% espera um corte de 0,5, ou seja, se nós somarmos os dois aqui, já é maioria esperando por corte de juros, né? Minoria aqui espera que vai ser uma manutenção dos juros. Depois as outras reuniões ainda são bem nebulosas, né? Pode mudar bastante aqui as porcentagens por conta dos dados econômicos que vierem. Aqui você já tem um dos principais motivos para estar se posicionando agora nessa correção, porque futuramente, né, a gente terá alta. Existe uma grande chance de alta no mercado porque estamos em fase de afrouxamento de juros.
Porque estamos numa fase de afrouxamento e não estamos numa fase de apertamento, que é quando estamos subindo juros, né, para controlar a inflação. A inflação ainda é alta nos Estados Unidos, os juros controlam ela de certa forma, mas estamos nessa fase de diminuição da taxa de juros, por isso que é mais bullish do que bearish. Um terceiro ponto sobre macroeconomia é a comunicação do Fed, se ele está mais hawkish ou mais dovish. Quanto mais dovish, isso sinaliza menos juros, ou seja, é um indício positivo para nós. Quanto mais hawkish, mais negativo é para nós, porque sinaliza mais juros altos, né? Juros altos por mais tempo. Então pode ver que de 2018 até 2020 o Fed estava mais dovish. De 2021, principalmente, para 2022, ficamos bem hawkish, né? Onde tivemos a elevação dos juros lá na lua. Depois disso, né? Nesta fase aqui, ainda o Fed ele segue bem hawkish. Mas repare que isso está diminuindo. Estamos ficando mais... A cor aqui do gráfico, né? Quanto mais para o vermelho, mais hawkish ele está. Quanto mais para o azul, mais dovish, né? Então repare que estamos mudando aqui a cor do gráfico. Ele estava muito vermelho, agora já está ficando mais laranja, alaranjado. Isso é positivo, porque ele está ficando menos hawkish, mais dovish. Então, quanto mais para a esquerda desse gráfico ficarmos, melhor. Isso importa porque basicamente influencia na expectativa do mercado. Então, quanto mais azul estamos, melhor é a expectativa do mercado. Quanto mais para o vermelho, pior vai ser a expectativa para ativos de risco, bolsa de valores, criptomoedas, Bitcoin, altcoins. Então, basicamente, se o Fed ele continuar mais hawkish, com juros altos por mais tempo, né, isso vai dificultar empréstimos, investimentos, mas ajuda a controlar a inflação. Já se o Fed ele voltar a ser mais dovish, ele pode cortar juros mais rápido, ele estimula a economia e os mercados de risco, e assim nós temos altas no mercado. Como vocês viram ali, nós estamos tendo uma mudança de tom, e o mercado ele não precificou completamente isso nos ativos. Então isso pode gerar uma surpresa aí no futuro, e uma surpresa que eu vejo como mais positiva do que negativa. A próxima parte, muito importante para a cripto subirem, é a expansão monetária. Então, se nós olharmos para este gráfico aqui, onde mostra, né, períodos de expansão, que são esses períodos verdes, né, onde esse gráfico verde ele sobe, períodos de contração, onde esse gráfico está caindo, contração monetária, depois novamente expansão monetária. Reparem que o topo do Bitcoin, o topo do mercado cripto, ele coincide com o topo da expansão monetária. Então, enquanto estivermos em uma fase de expansão, nós teremos alta no mercado. Quando essa expansão ela paralisar, provavelmente o Bitcoin formará seu topo de ciclo. E depois, se entrarmos em nova fase de contração, aí entraremos num grande bear market. Foi isso que aconteceu em todos os ciclos do Bitcoin. Então, muitas vezes aquela teoria dos ciclos, né, de 4 anos do Bitcoin, onde 3 anos são de alta, 1 ano de baixa, ela está totalmente relacionada com o ciclo de expansão monetária. Por isso que é muito importante acompanharmos essa expansão agora, porque nós estamos bem tímidos ainda. Afinal, desde 2022 estamos em fase de contração monetária. Agora, né, mais recente, de 2023 para cá, que tivemos uma leve expansão, mas foi muito branda mesmo. Ainda estamos lá embaixo, né, em expansão monetária comparado a outros períodos, né, onde teve muita impressão monetária, juros baixos por bastante tempo, e aí isso daqui foi um grande estímulo para alta em cripto. Então estamos com leves altas na expansão, mas ainda bem fraca. Até por isso, né, esse é um dos grandes motivos para não termos altas tão fortes nas altcoins. E é o principal motivo para não termos uma altcoin season ainda. E o mais interessante é que até o final desse ciclo pode ser que nós não tenhamos aquela alt season nos moldes como dos ciclos anteriores, porque não temos impressão monetária a rodo. Pode ser que essa impressão monetária venha só no próximo ciclo de alta, aí sim, lá no próximo ciclo nós podemos ter uma alt season. Mas isso não significa que não vale a pena aportar em altcoins, mas você precisa do timing certo. Porque se você aportar depois que o Bitcoin ele realmente formar um fundo, iniciar um processo de recuperação que deve ser pós-março, né? Provavelmente de abril, maio e junho nós vamos ter alta. Nestes períodos, aí sim vai valer a pena voltar a acumular altcoins. Até lá, eu ainda não me sinto confortável em colocar altcoins na minha carteira. Não é à toa que eu só estou com Bitcoin, Ethereum e Caixa. E se nós olharmos aqui, ainda falando de expansão monetária, principalmente com o gráfico do M2, né, podemos ver aqui que o Bitcoin ele faz pequenos topos de curto prazo, quando o M2 também faz um pequeno topo no curto prazo. Então, aqui o M2 ele formou topo, aqui também ele formou topo, e se puxarmos aqui no preço do Bitcoin, ele também estava formando topo nessas mesmas regiões. Só que existe um leve delay, né? Pode reparar que o M2 ele formou topo e o Bitcoin pouco tempo depois aí sim ele forma topo também. Então aqui outro topo do M2, pouco tempo depois o Bitcoin formou topo. Então existe um leve delay.
quando teve contração no M2, né, esses períodos de curto prazo de contração e queda, o Bitcoin também teve uma contração e queda e formou fundo, né? Então, quando o M2 forma fundo, o Bitcoin tende a formar fundo na sua queda também. E isso vem acontecendo pontualmente dentro desse ciclo, né, de 2023 para cá. E agora, o M2, ele fez uma formação de fundo, ele voltou a subir no curto prazo e o Bitcoin ele ainda está em queda, está corrigindo. Ou seja, existe uma grande chance de estarmos muito próximos do fundo dessa correção. Onde o fundo pode ser lá onde eu mencionei, né? Nos 78 mil ou, no pior dos casos, nos 74 mil dólares. Não dá para saber, mas é por isso que eu já estou comprando agora nos 85 mil, né? Como a gente não sabe, fazemos compras fracionadas. Se você quiser saber como que faz isso, eu tenho um vídeo aqui que eu ensino a fazer essas compras fracionadas. Mas o próprio M2 já está indicando que nós estamos muito próximos de uma formação de fundo. E o M2 já está subindo, ou seja, é quase que óbvio que o Bitcoin hoje existe um grande desconto nessa correção. É quase óbvio que o Bitcoin ele vai voltar a subir no meio do ano. Então, nessa operação, acredite em mim, nós temos uma chance alta de acertar, né? O fundo agora comprando neste momento e depois tendo uma grande alta no Bitcoin. Pode ser que ele ainda busque lá os 150, 180, quem sabe 220 mil dólares, como os índices futuros estão mostrando. Então, dupla, mais uma vez eu estou aqui pegando na sua mão para você não desistir do mercado neste momento, que eu sei que dá vontade de desistir e jogar tudo pro lixo, né? Falar, abandonar esse mercado, vou voltar para B3 e para renda fixa. Não desista, porque agora é a melhor fase possível de plantar. Eu estou pegando na sua mão nesse momento, fazendo a mesma coisa na minha carteira, estou comprando agora. Então eu falo para você com clareza, estou comprando porque eu acredito em alta, principalmente pós-março. Então aproveite essa fase, inclusive deixa aqui nos comentários se você está comprando agora, para até ajudar as outras pessoas que estão com medo agora a fazer um efeito manada contra a tendência. Porque agora que as pessoas querem vender na baixa, mas é a hora de comprar na baixa quando ninguém está querendo comprar. Compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. Fique com medo quando o mercado estiver muito eufórico e tenha ganância quando o mercado está com medo e está caindo. Só para fazer uma conclusão, essa alta que nós estamos vendo do M2 nesse momento não tem relação com impressão monetária, mas tem relação com a desvalorização do dólar. Quando o dólar desvaloriza, o M2 também ele começa a subir naturalmente. Não é porque estão imprimindo mais dinheiro, mas sim porque o dólar está desvalorizando, e desvalorização do dólar também ajuda em altas do Bitcoin e das altcoins. Além do contexto macro, é importante analisar os movimentos que o Fed ele está fazendo atualmente e como que isso impacta no mercado cripto. Esse gráfico aqui ele mostra 3 coisas para nós. Ele mostra quanto dinheiro o governo dos Estados Unidos possui com relação ao Fed, né, neste gráfico azul, quanto dinheiro os bancos dos Estados Unidos estão estacionando no Fed através de um programa chamado de Reverse Repo, que é este gráfico laranja aqui. E aqui nesta linha preta, né, onde repare que ela deu um grande salto aqui, depois ela continuou subindo, e agora estamos em uma fase de contração, ou seja, uma fase de queda, é o balanço do Fed. Basicamente mostra quantos ativos o Fed está comprando para injetar dinheiro na economia. Agora, o que está acontecendo? Podemos ver claramente que, no período de 2020, o Fed ele fez uma grande injeção de dinheiro na economia. Não é à toa que nós tivemos uma das maiores alt-seasons nesse período, né, de 2020 a 21 até 22. Porque repare que o balanço do Fed ele disparou, subiu bastante nessa fase aqui. Depois de 2022, né, com alta de juros, né, inflação muito alta e excesso de liquidez no mercado, eles precisaram fazer uma contração. Então subiram juros e começaram a contrair o balanço do Fed junto com a contração do M2, né, global. E agora nós ainda estamos nessa fase de contração. Basicamente eles estão retirando dinheiro do sistema, retirando dinheiro e liquidez da economia. Isso acaba sendo ruim para altas no mercado, porque quando enxuga a liquidez, né, ativos de risco como Bitcoin e altcoins não tendem a subir. Só que esse é um pensamento de primeiro nível, nós temos que ir para um pensamento de segundo nível, que é o seguinte: como eles fizeram essa contração, o cofrinho dos bancos, né, que é basicamente esse gráfico laranja, ele praticamente secou, como a gente pode ver aqui, ó. Ele entrou num topo nessa região. De 2021 ele veio subindo até essa fase mais alta aqui, a 2023, e depois disso ele despencou e agora está voltando para praticamente o mesmo patamar de antes de 2021. Isso significa que se o Fed continuar tirando dinheiro da economia, ele pode acabar afetando as reservas bancárias. E não é isso que eles querem fazer agora. Então, como isso pode afetar os bancos e até causar quebradeira nos bancos lá nos Estados Unidos, nós podemos voltar a ver uma injeção de liquidez. E como? E de onde vai sair esse dinheiro? Basicamente vai sair aqui do Tesouro do Fed, dessa área azul aqui, ó. Onde hoje, né, ele não tem tanta liquidez quanto no passado, mas ele ainda tem bastante reserva aqui, ó, como nós podemos ver nessa área da direita.
Então isso daqui pode voltar a ser transferido para cá, para o reverse repo, e isso vai injetar liquidez nos bancos e dos bancos isso flui para a economia. Então vai ser muito interessante o desenrolar disso daqui e pode ser daqui que vem a injeção de liquidez, coisa que quase ninguém está percebendo. Agora falando também de política monetária e o mercado de ações, que inclusive tem grande influência e correlação com o que acontece em cripto e no Bitcoin. Esse gráfico ele mostra basicamente como que o balanço do Fed ele se compara ao PIB dos Estados Unidos e como que isso afeta o mercado de ações, que é a linha preta, né? Então aqui em preto temos a alta do S&P 500 ao longo do tempo, né? Os seus ciclos de alta, ciclos de baixa, mas ele segue uma alta infinita no longo prazo. E aqui em amarelo temos a quantidade de ativos do Fed. Podemos ver que no passado o balanço do Fed ele já foi muito menor, no máximo chegando ali em 15% em 1946. Mas depois de 2008, esse balanço ele explodiu e subiu pra caramba, chegando até em 36% aqui o balanço e agora se encontra ali na faixa dos 20% mais ou menos. No longo prazo, o mercado de ações ele sempre subiu, né, com alguns períodos de baixa, né, que são esses períodos aqui, ó, onde ele tem correções. Mas a alta, ela é muito acelerada quando o Fed ele tem uma alta liquidez e injeta muito dinheiro na economia. Então, esses períodos de disparada de alta aqui do mercado de ações, ele está muito relacionado com a fase de injeção de dinheiro na economia por parte do Fed. Hoje, né, como o Fed está reduzindo o seu balanço, isso pode pressionar os mercados para baixo no curto prazo. Mas como o balanço ele ainda está alto, como nós podemos ver aqui, né, comparado ao PIB, ele ainda tem um espaço para corrigir mais, sem causar um impacto muito drástico no mercado cripto ou no mercado de ações. Agora vamos falar sobre o mercado cripto de forma específica, principalmente olhando aqui Altcoin Season versus Bitcoin Season. Esse é um gráfico do Ethereum contra o Bitcoin. E repare como ele está há 3 anos em uma grande tendência de baixa. E agora, aparentemente, ele tem formado fundo aqui de curto prazo. Se o Ethereum realmente formar um fundo e voltar a ganhar valor contra o Bitcoin, existe uma alta chance de algumas altcoins subirem junto com o Ethereum, principalmente aquelas que fazem parte do seu próprio ecossistema, como Aave, ENA, Uniswap e outras moedas como a Link também, que tem uma alta correlação com o Ethereum. Não é à toa e já fica a dica que a minha outra posição de carteira é Ethereum nesse momento. Agora falando aqui de dominância do Bitcoin, que é uma coisa muito importante para pensarmos em altcoins. Repare que a dominância ela está numa alta infinita. Ela ameaçou perder aqui o seu padrão de alta, né, caindo lá para 52. Só que ela retomou para o padrão de alta e agora ela se encontra em uma resistência. Até este padrão gráfico aqui, ó, deste candle, ele mostra que aqui pode realmente ser um topo de curto prazo da dominância do Bitcoin. Se agora no curto prazo o Bitcoin ele voltar a subir, tocar nessa região e rejeitar ela e voltar a cair, aí com certeza isso é uma resistência e aqui nós podemos ter um ganho com altcoins. Como ainda falta espaço para esse movimento acontecer, eu ainda não estou me posicionando em outras altcoins além do Ethereum. O que eu acredito que possa acontecer? Até março a gente vai ter novas correções e no final de março, talvez com uma recuperação do Bitcoin, uma confirmação de fundo, aí sim volta a ser interessante aumentar a exposição nas altcoins. E uma coisa muito importante, as altcoins, eu já fiz um vídeo falando sobre isso, né, sobre altcoin season, porque a gente não tem altcoin season, mas só vale a pena ficar em altcoins no prazo de alguns dias até no máximo 90 dias, mas geralmente você só fica 30 dias nas altcoins. Então se você for comprar altcoins, tenha em mente que você tem que realizar o lucro o mais rápido possível quando o mercado voltar a se recuperar. Então ainda não é hora de se expor em altcoins. Isso na minha opinião. Agora falando aqui do Bitcoin, dos seus suportes, resistências e do porquê ele pode parar lá nos 74, 72 mil. Onde se concentram as barras aqui é onde nós temos maior liquidez no mercado. Onde tem menos barras, ou seja, essas regiões, são regiões de ausência de liquidez onde o preço ele tende a estacionar. Então temos regiões aqui nos 84, nos 82, no 78 principalmente, 78 mil dólares, é uma região com ausência de liquidez aqui neste gráfico. Ou seja, essas são as regiões que o preço tende a parar de cair. Ou seja, aqui pode ser um possível fundo do Bitcoin. Caso ele perca os 77 mil, aí ele volta para uma região com pouca liquidez até os 74 mil e aqui também pode ser um outro fundo do Bitcoin. Só que da mesma forma que essas regiões com ausência de liquidez são pontos onde o preço ele para de cair ou para de subir, as regiões de alta liquidez elas são ímãs que atraem bastante o preço. Então temos um ímã gigantesco aqui na região dos 100 mil dólares. Então temos uma região de alta liquidez, onde no futuro, né, depois que o preço se estabilizar aqui, ele tende a liquidar todo mundo aqui em cima, que está apostando na baixa, até os 107 mil dólares ali, onde vamos voltar para uma zona com ausência de liquidez. Então temos bastante liquidez aqui,
tem bastante liquidez aqui embaixo também, mas só buscaríamos ela caso a gente entrasse em um bear market, a situação macro piorasse. Hoje, a maior liquidez para ser capturada está aqui em cima. Então, depois que o Bitcoin terminar essas correções, lateralizar nessa faixa de ausência de liquidez, nós vamos voltar com tudo, rasgando essa faixa aqui que tem bastante liquidez. Olha, se você quiser ter um acompanhamento mais próximo a mim e a minha equipe também, né, onde temos lá nosso grupo do WhatsApp, onde estamos falando com os alunos todos os dias, onde temos um treinamento que vai do zero até o avançado usando a minha estratégia, né, que a gente utiliza para comprar mais próximo de fundo, vender mais próximo de topo, né, porque nunca dá para acertar exatamente o topo, mas dá para aumentar bastante as chances. Eu convido você a fazer parte do Rico com Cripto. Esse é um treinamento que tem início, meio e fim, que dura 7 semanas e você tem acesso a um grupo exclusivo no WhatsApp aí por 12 meses e também a toda a nossa plataforma, onde nós temos atualizações, mesmo depois do treinamento terminar. Continuamos atualizando as aulas, que tem aulas gravadas, e toda semana, 2 vezes por semana, temos encontros ao vivo. Um para tirar dúvidas dos módulos. Para você ter noção, as últimas turmas elas aprovaram muito o treinamento, inclusive não tivemos nenhum reembolso de nenhum aluno. Para vocês verem como realmente nós temos qualidade no nosso produto e realmente entregamos aquilo que prometemos, na verdade até mais do que prometemos. Se você quiser fazer parte, tem uma lista de espera aqui embaixo do vídeo, onde você pode fazer a sua inscrição e assim você saberá quando abrirmos as vagas da próxima turma. No grupo do WhatsApp, para você ter noção, né, mando esse tipo de coisa, mas eu mostro aqui direto o que a gente manda, mas ó, gráfico de Solana com Bitcoin. Em poucas horas a Solana vai fechar com a barra semanal abaixo do suporte principal contra Bitcoin. Por isso, vou trocar todas as minhas Solanas por USDC, Ethereum e Bitcoin. Começarei a troca a partir de hoje. Então é esse tipo de coisa, uma das coisas, né, que a gente mostra lá dentro do nosso grupo do WhatsApp. Na hora que eu já estou fazendo o movimento, eu já mando lá para os alunos. Então, muita gente conseguiu antecipar a queda da Solana só com esse print, né? Olha lá, o Rodrigo falou, grande Eric, eu não estava acompanhando e se não fosse o seu toque, eu amanheceria hoje no prejuízo. Eu peguei Solana na última correção a 166 e vendi ontem depois da sua mensagem por volta dos 168 dólares. E hoje ela já amanheceu em queda, ufa, agradeço demais, quem sabe surge uma oportunidade de entrada em breve novamente. E só para você ter noção, né, do como a gente conseguiu proteger os alunos dessa queda, da correção do Bitcoin, que eu também avisei muitas e muitas vezes quando a gente estava lá nos 110, 109 mil, que existia uma alta chance de buscar os 85 e os 78 mil dólares. Muitos alunos se prepararam com caixa, só com coisas que a gente falou aqui no treinamento e também fui falando aqui no aberto, né, muita gente pode comprovar isso. Então Solana, desde a nossa saída, ela corrigiu aí mais 30%. Então nós fizemos vendas de Solana aqui nos 290, onde eu realizei que foi naquela fase do Trump, o pessoal estava muito eufórico. Realizamos aqui também e depois fiz a saída completa de Solana aqui nessa região. Depois ela entregou essa correção e ainda pode corrigir mais. Então, duplo, eu convido você a fazer parte dessa comunidade que é uma das mais fortes aí do Brasil. Agora, fazendo uma conclusão aqui de tudo que eu mostrei para vocês, estamos vivendo um momento muito parecido com o meio do ano passado, quando o Bitcoin ele passou meses lateralizando antes de uma forte explosão no final do ano. Atualmente, ele segue no mesmo padrão, onde ele fica lateral por vários e vários meses. Depois ele entrega correções de curto prazo, que são muito boas de entrar. Inclusive ele está entregando essa correção, está tentando consolidar um suporte aqui, mas ainda pode entregar mais uma correção até o final de março, lá nos 78 mil dólares. Após essa fase de correções, que serão as melhores para plantar, ou seja, comprar Bitcoin e talvez algumas altcoins como o Ethereum, aí depois desse período teremos mais uma alta explosiva. Todas as condições atuais indicam que o mercado tem grande chance de subir no meio do ano para o final do ano. E por isso nós vamos ter cerca de 70 dias para acumular mais Bitcoin e também altcoins após o período de 30 dias, que será o principal, né? O mês de março será o melhor de todos para acumulação. O mês de fevereiro e março serão os melhores para acumulação, mas abril ainda vai dar chances de comprar, principalmente aí, além de Bitcoin, algumas altcoins. Então, quando tudo acontecer, nós teremos alta e essa é a minha expectativa para 2025. Mas agora deixa aqui nos comentários, você realmente acha que é bear market agora ou não? Ou é só uma correção para o preço continuar subindo no futuro? Me fala aí nos comentários, dupla, que eu quero saber. Agora eu recomendo que você assista esse vídeo aqui, onde eu mostro o porquê eu vendi todas as minhas Solanas e por que você deveria considerar fazer o mesmo. Então te espero o mais breve possível neste vídeo. Até lá, dupla!